Agora eu quero trazer o debate aqui para o Brasil novamente, porque o presidente da Câmara, Hugo Motta, declarou que Fernando Haddad precisa de mais apoio interno no governo. Vamos conversar com o André Anelli? Conta tudo aí para a gente, meu amigo, bem-vindo. Pois é, Evandro, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, acabou afirmando que o Congresso Nacional aqui tem, segundo ele, manifestado apoio à pauta econômica que é enviada aqui para o Congresso Nacional pelo Ministério da Fazenda, mas que o mesmo acaba não se repetindo, principalmente junto à esplanada dos ministérios e também a setores do governo federal. Hugo Motta acabou, obviamente, não especificando de onde é que falta, então, especificamente esse apoio a Fernando Haddad dentro do governo, mas deu essa declaração durante um evento que é direcionado principalmente a empresários e que diz respeito sobre o controle das contas públicas aqui no Brasil. A gente separou um trecho a respeito dessas declarações de Hugo Motta da falta de apoio de Fernando Haddad no governo. Que o ministro precisaria muito mais, às vezes, de apoio interno do que o apoio externo, porque a agenda dele era uma agenda aprovada, principalmente pelos partidos de centro, que têm uma preocupação muito grande com o desempenho econômico do país. E essa agenda agora, nós precisamos cada vez mais, nesse diálogo franco com o governo, colocar que não dá mais para afastar decisões do governo da responsabilidade com relação às despesas, aos gastos públicos. Nós precisamos sim pontuar que não será possível promover uma política de evolução social com a inflação descontrolada, com a taxa de juros subindo a cada reunião do Copom, com o dólar batendo os níveis que infelizmente vem batendo, com um cenário internacional desafiador depois da eleição do novo presidente americano. Então isso obriga que o Brasil seja cada vez mais eficiente. A gente lembra que o Congresso Nacional acabou manifestando apoio principalmente à reforma tributária, que foi encaminhada pelo Executivo Federal aqui ao Congresso Nacional. Houve também análises no sentido daquele pacote de corte de gastos, mas que essas medidas acabaram não tendo apoio total aqui no Congresso Nacional, não na totalidade para que fossem aprovadas de forma integral, mas mesmo assim Hugo Motta tem manifestado apoio então ao governo federal quando houver, segundo ele, a tentativa de controle das contas públicas, de responsabilidade fiscal, essa que foi inclusive uma tecla bastante batida por Hugo Motta durante esse evento aqui em Brasília, e Hugo Motta dizendo ainda que por conta dessa falta de responsabilidade fiscal, na verdade por conta de um descontrole das contas públicas, mas não especificando a crítica dessa maneira, ele fez ainda referências à atual taxa básica de juros, como a gente ouviu agora há pouco, dizendo que ela amedronta o setor de investimentos. Atualmente, a taxa básica de juros em 13,25% ao ano, que é a maior do planeta. Evandro. Obrigado, viu, Anelli? Bom trabalho para você. O pessoal da rádio está de volta e nós estamos discutindo aí a fala do presidente da Câmara, Hugo Motta, que diz que Haddad está precisando de apoio, mais apoio interno do que externo. Alan Gani, você concorda que tudo aquilo que Haddad propõe que chega ao Congresso tem boa aceitação e que o chumbo vem de dentro do próprio partido, do chamado fogo amigo? Eu vejo que, em parte, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, tem razão. Em parte. Eu digo em parte pelo seguinte, Evandro. O ministro Fernando Haddad, ele não é um liberal que quer transformar radicalmente a economia, desinchar o Estado, né, o papel do Estado aí na economia. Não é de uma linha de um Paulo Guedes, Henrique Meirelles, e para ser justo aqui, até de um Antônio Palocci. Não é. Agora, dentro do governo, dentro do PT, ele é aquele menos keynesiano, mas ele é keynesiano, ele tem ideias desenvolvimentistas, ou seja, que é a correção da economia com o papel do Estado, com a interferência do Estado. Mas, de longe, ele não é um liberal. Então, nesse sentido, eu não concordo muito com Hugo Motta, né? Querendo que, o Haddad veio aqui para fazer grandes transformações. Não é isso, é que ele é a figura mais sensata ali dentro do governo e do PT. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto também é que, em parte, as políticas também, né, mais pró-mercado, mais liberais, elas não avançam por culpa do Congresso. Lá no pacote fiscal,
Por acaso o Congresso melhorou o pacote fiscal? Não, desidratou ainda mais. Piorou o pacote fiscal. Por acaso o Centrão, ele recusa emendas? Não, pelo contrário. Ele quer mais emendas e é claro que isso vai contra a responsabilidade fiscal. Então também, quem tem culpa nisso daí é o próprio Centrão, que muitas vezes desidrata medidas tímidas, mas algumas medidas colocadas pelo ministro Fernando Haddad. Ô Zé Maria Trindade, o que você acha? Olha, o presidente Hugo Mota verbalizou um sentimento comum ali no Congresso Nacional, principalmente dos deputados que lidam mais com economia e liberais, né? É mais ou menos o que falou parte aí o Alan, é exatamente isso. O que eles pensam? Olha, é bom que a gente apoie Fernando Haddad, que ele dá uma certa estabilidade, do que abandonar e aparecer outro que diga sim, sim, sim a uma ala do PT, que é a tal desenvolvimentista, que só quer abandonar o rigor fiscal. Então, ele verbalizou, é um pensamento que eu vejo nas bancadas, né, que são as frentes parlamentares, existem várias frentes que lidam nesta área do empreendedorismo, da livre iniciativa, enfim, são várias frentes. Então, é esta a realidade do que pensa o Congresso Nacional. E esses recados nunca são, assim, do presidente da Câmara para um dirigente do PT ou um deputado do PT, mas é simbólico para o presidente Lula, né? A expectativa é que o presidente Lula apoie Fernando Haddad, não em palavra e discurso, mas que entenda qual é a proposta dele. Geralmente, isso é uma marca de governos, nos 2 primeiros anos se faz uma contenção muito forte. Foi assim com Palocci na economia no governo Lula, né? Existia até uma brincadeira aqui de que quando fez aquele debate com José Serra, aí os dois no final do debate foram lá no centro do palco, se cumprimentaram, voltaram, aí na volta trocaram as pastas. Lula saiu com a pasta de José Serra e José Serra com a pasta de Lula, porque em seguida, no início do governo, Lula defendendo um rigor fiscal lá com Palocci e tal, e o pessoal do PSDB dizendo, não, tem que investir mais, quer dizer, inverteram as propostas. Então, dentro do governo, há sim esse debate e esse recado vai para Lula, tipo, apoie o seu ministro da Fazenda.